Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Um pouco resfriado, mas sem Covid, tá? Tá tudo ok, só estou um pouco rouco aqui. O que aconteceu hoje? Eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube e terminou o vídeo, começou um vídeo da Jovem Pan. Eu falei, caramba, que é isso, né? E depois, agora, nesse momento, agora há pouco, aconteceu isso novamente. Eu tava assistindo um vídeo, terminou o vídeo, voltou pro Pingos nos Is, que é um programa que, evidentemente, eu nem acompanho muito, porque nós temos lá, você sabe, você que acompanha o canal, você sabe lá que o Augusto Nunes está dizendo que vai me processar. Eu gravei esse vídeo aqui, se você não sabe do assunto, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui no card. É um programa que me deixa irritado, porque é um programa chapa branca, é um programa feito para puxar o saco do Bolsonaro o tempo todo, e aquilo é uma coisa que traz uma irritação muito grande, que você vê que eles estão realmente somente puxando o saco, né? Não tá fazendo uma proposta de reflexão, uma proposta de jornalismo. Então realmente é um programa detestável em vários aspectos. E eu fico me perguntando por que o YouTube tá me mandando para Jovem Pan o tempo todo. Eu não sei se isso acontece contigo, mas hoje mesmo até deixei destacado aqui no vídeo anterior, se você não viu o vídeo, também vou deixar o card aqui para você, de uma pessoa que é inscrita aqui do canal e que fala, Clayson, eu não estou mais recebendo notificações dos seus vídeos e de outros canais progressistas. Ela até cita esses canais. E de fato nós temos alguma coisa acontecendo aqui nesse YouTube, especialmente em relação à Jovem Pan. E especialmente em relação aos canais progressistas. Isso nos faz pensar sobre o que de fato está acontecendo no Brasil e sobre o fato de, será mesmo que a Jovem Pan, que sem sombra de dúvidas tem a maior audiência política no YouTube, será que ela não está de certa forma entrando para valer nesse negócio e jogando dinheiro aqui dentro da plataforma para que ela possa ter essa relevância também? Porque você sabe, o canal aqui, nós nunca investimos um centavo sequer na plataforma, porque a gente precisa do crescimento dessa forma que a gente cresce aqui, que a gente chama de crescimento orgânico. Porque eu preciso que as pessoas que se inscrevam no canal façam isso por interesse no que eu estou falando, não porque eu fiz uma propaganda. Eu preciso que as pessoas que chegam até aqui cheguem com esse interesse de saber qual é o assunto que eu estou abordando e tudo mais. Agora, eu não sei o que acontece com a Jovem Pan. Hoje eu quero falar para você a respeito do André Marinho, que foi um sujeito que saiu da Jovem Pan depois de uma situação específica que eu vou explicar em detalhes. Só que antes eu quero trazer para você aquele pedido muito importante. Eu preciso que você dê o joinha, que você dê o like aqui no vídeo. Quando você faz isso, você nos ajuda para que outros brasileiros como você possam acompanhar esse vídeo. Preciso também que você se inscreva no canal. Estamos aqui com a nossa meta para chegar aos 300 mil inscritos. Nos ajude nessa meta. Ajude o canal a chegar aos 300 mil inscritos. E estamos com o nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se é uma oportunidade de poder profissionalizar o canal, comprar novos equipamentos, melhorar inclusive as nossas lives, que a gente está com uma série de problemas com as lives, a gente acaba diminuindo o número de lives em função de questões técnicas. Então o Apoia-se ajuda para tudo isso. Então se você puder, por favor, nos ajude no nosso Apoia-se. O André Marinho, ele saiu da Jovem Pan depois que ele fez uma entrevista com o Bolsonaro e ali ele fez uma pergunta a respeito da opinião dele a respeito de rachadinha. É uma pergunta que ele fez utilizando o PT e tudo mais, ele fez a pergunta e o Bolsonaro espanou, como se diz, né? Ficou muito chateado. Falou, eu não vou continuar se esse cara estiver aí e tal. E logo depois nós tivemos a saída do André Marinho da Jovem Pan. Hoje ele deu uma entrevista pro UOL. E essa entrevista, ele traz algumas revelações que eu considero muito importantes. Muito importantes. Especialmente porque o que a gente ouve da Jovem Pan é as coisas assim mais terríveis. E a gente vê isso. Hoje, para citar um exemplo do Twitter hoje. Hoje nós tivemos o Adrilles Jorge comparando o Bolsonaro a uma virgem. Ela é uma virgem intocada. Que é um comentário machista, imbecil, misógino. Que não faz o menor sentido. Mas que de alguma forma tenta colocar Bolsonaro é uma virgem intocada, ele não tem corrupção, não há corrupção em torno dele e tudo mais. E ainda trazendo essa... É realmente um comentário infeliz, típico de Adrilles Jorge, que é um sujeito estúpido nas palavras, imbecil e puramente puxa-saco. Muito parecido com o Constantino, que é um sujeito que brigava muito também com o André Marinho. Nós tivemos também uma outra fala do José Carlos Bernardi, que associa a riqueza da Alemanha, que é um país próspero, a compra, na verdade, a venda, né, de coisas que eles roubaram de judeus.
numa situação de Segunda Guerra Mundial, desconsiderando o que realmente aconteceu com a Alemanha na própria Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu depois. Um comentário que acaba colocando lenha numa discussão que não faz o menor sentido. É um tanto quanto antissemita e, ao mesmo tempo, é um comentário que leva a algumas questões imbecis e sérias e graves, que você vê ali xenofobia, que você vê preconceito. É muito triste o que acontece com a Jovem Pan. Esse José Carlos Bernardi é um comentarista cristão, e a gente vê isso lá com muita frequência. Aqueles que saem da Jovem Pan, eles costumam depois a colocar algumas revelações a respeito. Foi o caso do Paulo Figueiredo, o neto do João Batista Figueiredo, o último ditador do Brasil. O Paulo saiu de lá dizendo que a Jovem Pan contratou um diretor que é Dória, que quer apoiar o Dória. E que agora a proposta da Jovem Pan é também puxar saco do Dória. Ele falou isso, mas na prática a Jovem Pan ainda continua muito bolsonarista. Nós fizemos um vídeo a respeito do Paulo Figueiredo, vou deixar também o card aqui para você acompanhar, é um vídeo muito importante, vale para você conhecer quem é esse neto do ditador João Batista Figueiredo. Agora, com a saída do André Marinho da Jovem Pan, ele faz algumas revelações que eu considero importantes para a gente ter uma reflexão. A primeira é quando ele elenca o número de pessoas que foram entrevistadas no Pânico, né, nesse programa da Jovem Pan. Então nós tivemos 33 pessoas entrevistadas que eram bolsonaristas, apenas 3 não. Então você fala, caramba, eles só levam bolsonaristas lá, pessoas para fazer comentários a favor do Bolsonaro, para puxar o saco do Bolsonaro. E como a gente não acompanha o dia a dia, a gente não sabe o que acontece, a gente está percebendo que há um desejo realmente de ter bolsonaristas na Jovem Pan para dar entrevistas que são longas, 1h30 de entrevista, puxando o saco do Bolsonaro. E a gente viu isso com muita frequência. Uma outra questão que o André Marinho apresenta foi com relação a ele próprio. Ele chega à conclusão que no momento em que ele falava, o volume do microfone dele era mais baixo. Então ele não tinha como, na verdade, conversar com aquelas pessoas que estavam lá, porque ele era um dos únicos pontos contrários aos bolsonaristas que iam lá, que fazia críticas aos bolsonaristas. E na hora que ele fazia as críticas, ele era calado, ele era, de alguma forma, até aqui, para dizer pouco, ele era boicotado. O microfone dele era mais baixo. Eu quero deixar uma questão importante aqui para você. O André Marinho, com o pai dele, o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro, eles não são nada santos. Eles também são antipetistas, fazem um discurso anti-esquerda aqui no Brasil. Eles provavelmente vão se juntar a figuras complicadas como o juiz corrupto, o Moro. Provavelmente eles vão continuar apoiando pessoas que não têm um projeto de país positivo. Mas, por outro lado, é importante a gente entender que até mesmo dentro das forças da direita, e aí a gente leva como exemplo o Joel também, que é outro que também é um tanto quanto crítico ao Bolsonaro lá dentro da Jovem Pan, mas que está dentro do espectro da direita. Até dentro desses espectros da direita, os bolsonaristas eles não aceitam. Não é possível, mesmo que você seja do espectro da direita, fazer críticas ao Bolsonaro. Eles não aceitam essa crítica. E eu quero deixar bem claro, não concordo com as coisas que o André fala, não concordo com ele. Mas aqui ele faz uma declaração que eu considero fundamental para a gente entender a Jovem Pan. Ele explica por que ele saiu de lá. Nas palavras dele, ele diz o seguinte: saí porque estava virando escada para bolsonaristas do baixo clero. Escadas para esses bolsonaristas lacrarem. E aí ele coloca uma frase que é fundamental: e a tendência era piorar. O que significa isso na prática? Ele está dando uma ideia aqui, porque ele está fazendo meio campo, ele não está metendo o pau na Jovem Pan, ele não está fazendo como o Paulo Figueiredo, que desceu o pau na Jovem Pan. Ele faz um meio campo, mas ele deixa claro o que vem por aí na Jovem Pan. A Jovem Pan vai vir com força total para tentar ferrar aqueles que pensam o contrário. E os que pensam o contrário são os críticos ao Bolsonaro. Seja de direita, seja de esquerda, de centro. A Jovem Pan está fazendo um trabalho de campanha para Bolsonaro. E como que a gente vai se defender de um processo como esse? O Tribunal Superior Eleitoral, ele está fazendo um aviso prévio para que ele não vai aceitar campanhas pró-candidatos aqui no YouTube.
Então, se eu falar alguma coisa que possa dar a entender que eu estou fazendo campanha para algum candidato, eu posso sofrer sanções. Eu estou tranquilo em relação a isso, porque eu já declarei aqui que não vou defender nenhum candidato nas campanhas de 2022. Quero trazer a minha neutralidade até para que eu possa colocar a minha opinião de forma livre a respeito daqueles que estão postos aí. É claro, uma neutralidade que todo mundo aqui já sabe qual é o meu viés. Eu sou um progressista. Eu coloco aqui logo de cara esse viés. Eu sou uma pessoa que defendo ações sociais. Eu sou uma pessoa que acredito que o nosso país precisa ter projetos para aqueles que estão passando fome, que não têm acesso a uma rede de saúde, que tem uma educação fragilizada, para não dizer pior. Então, eu sou a favor de um país voltado para o social. Então, sou um progressista, tenho esse pensamento. Mas eu não sou um militante político de nenhuma vertente específica e muito menos um militante partidário ou de algum candidato. Eu vou seguir nessa linha. Mas e a Jovem Pan? Nós estamos reféns de um veículo de comunicação que agora está com uma televisão e que vai fazer campanha para o Bolsonaro, como a gente vê aqui no próprio André, nessa declaração que eu considero importantíssima, vai defender o Bolsonaro a custo do quê? Nós não temos, e aqui eu falo do Brasil como um todo, nós não temos defesa para isso. Não temos. Não temos como nos defender. Porque eu não acredito até que ponto o TSE vai fazer algo contra um veículo de comunicação por completo. E o que a gente vê lá são essas falas, são essas questões lamentáveis. Eu quero saber de você o que você pensa disso. Você acha realmente que é justo que nós temos um veículo de comunicação que tome conta do YouTube, prejudicando canais como o meu, como a gente já colocou aqui? Se você não viu, veja esse vídeo aqui que eu falo sobre o que a Jovem Pan faz com canais progressistas, especialmente quando a gente estava fazendo a cobertura da CPI. É justo que uma emissora tome conta de um veículo de comunicação para fazer campanha para o Bolsonaro o tempo todo? Para ficar o tempo todo puxando o saco do Bolsonaro? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Trabalhe aí com essa informação feita pelo André Marinho, que é séria, que é grave. Se inscreva no canal. Ajude o nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se é importante para que a gente dê continuidade aqui para o canal. Mesmo rouco, mesmo doente, a gente está aqui trabalhando para você. Um grande abraço. Até a próxima.